Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Quer dar um tempinho para o pessoal se organizar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 6º episódio. Amém? Amém. Aleluia. Da série Considerando a Palavra. Eu estava olhando o calendário, só faltam mais 2 capítulos. Amém, irmãos? Amém. Vocês têm aprendido com essas séries que estão sendo ministradas na igreja? Amém. Eu tenho aprendido bastante, amados. Tenho meditado na palavra, como ela é. O Senhor tem ministrado ao meu coração. Você que está aí atrás, se puder sentar um pouquinho mais para frente, fique à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. E é bom estar aqui, porque é um sinal de que o Senhor nos guardou no dia de hoje. Amém? Amém. Então, amados, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu quero ler na versão da mensagem. Aleluia. Sabe, esse texto me chamou bastante atenção. Antes mesmo de pegar a Bíblia para meditar sobre o que eu iria trazer nessa noite, eu fiquei conversando com o Senhor e perguntando a Ele. E o Senhor saltou esse texto no meu coração, amados, e eu fui meditar, fui estudar, fui orar. Hoje à tarde eu estava orando sobre isso e Deus falou algumas coisas ao meu coração, amém? Amém. E eu quero trazer para nós nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 1. Certa ocasião, ele estava na praia, no lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nem um peixinho, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Amém? Amém. Sabe, mas que o que me chamou a atenção foi quando Jesus disse a Simão: vá para as águas profundas e lance as redes. Aleluia. Amém. Sabe, amados, imagine como estava o corpo de Pedro, de Simão, depois de ter passado uma madrugada inteira pescando. Imagina como que ele estava se sentindo, o seu corpo físico, cansado, com sono e desanimado, porque não tinha pegado nem um peixinho. Porque essas foram as palavras dele: Senhor, nós não pegamos nem um peixinho, passamos a noite toda pescando e não pegamos nem um peixinho. Mas sobre a sua palavra eu irei e lançarei as redes novamente. Então, amados, veja que o desânimo, o sono, o cansaço deveria estar presente na vida dele. Mas sobre uma palavra que Jesus disse a ele, ele voltou e lançou as redes novamente. E como nós sabemos, amados, os pescadores, eles pescam à noite.
porque à noite não tem sol, as águas estão frias e é a hora que os peixes sobem. Mas Jesus estava falando isso com ele durante o dia. O sol estava quente, não tinha peixe, mas Jesus mandou ele ir para o lugar mais profundo do mar e lançar as redes. Por quê? Porque o lugar mais profundo não tem calor. E os peixes estão todos lá. Sabe, irmão, que se Simão não tivesse obedecido àquela ordem de Jesus, não tivesse considerado aquela palavra que Jesus lançou para ele, ele tinha passado o dia sem pegar nenhum peixinho. E aquele dia foi o dia a qual ele pegou mais peixe. Porque nós já conhecemos a história fala mais para frente que quando ele lançou as redes começaram a querer se rasgar de tanto peixe, a ponto dele começar a chamar os seus amigos peixeiros para vir ajudar a puxar as redes, a dividir os peixes, porque era muito peixe. Aleluia. Amém. Mas tudo isso, irmãos, aconteceu por causa de uma palavra. Tudo isso aconteceu porque ele considerou aquela palavra. Mesmo ele cansado, mesmo ele com as suas deficiências físicas, que vem o cansaço, que vem o sono, depois de uma noite inteira trabalhada, ele mesmo assim obedeceu. Sabe, irmãos, que muitas das vezes o cansaço, o sono, pode nos atrapalhar de receber algo do Senhor. O Senhor, ele me chamou a atenção para isso. Simão, ele estava cansado, ele estava com sono, talvez até com fome, porque você passar a noite inteira acordada dá fome. Chega uma hora que você quer comer alguma coisa. E talvez ele estivesse sentindo tudo isso, mas ele disse: Senhor, ainda houve um questionamento, né? Senhor, a gente passou a noite inteira tentando pegar peixe e não pegamos nenhum peixinho, mas sobre a sua palavra nós iremos lançar as redes. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, independente daquilo que eu e você tenha feito ou queremos fazer, lance as redes. Amém. Sobre uma palavra dada. Amém. Vamos lançar as nossas redes, que são as nossas habilidades, sobre uma palavra que o Senhor dá para nós. Isso é considerar aquilo que Ele está falando comigo e com você. Amém, Jesus. É considerar a palavra dEle, que Ele está falando comigo e com você. Sabe, amados, Pedro tinha habilidade de pescar. Era tudo que ele sabia fazer, era pescar. Ele era um pescador famoso. Mas sabe que as habilidades dele daquele momento não fez com que ele pegasse peixe, mas a palavra que ele obedeceu fez com que ele pegasse muitos peixes. Amém. Amém. Então não é sobre o que eu e você sabe fazer, amém, mas é sobre o que ele diz para mim e você fazer. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a minha e a sua habilidade não vai valer nada em certos momentos. Não vai fazer acontecer nada em certos momentos. Mas sobre uma palavra que ele der, amados, vai acontecer milagres. Amém. Foi o que aconteceu com Simão. Aconteceu milagres naquele dia. Ele não tinha pegado nada, ele não tinha conseguido pegar nenhum peixinho. Mas sobre uma palavra aconteceu um milagre. Amém. E Jesus disse: vá para as águas mais profundas, porque é nas profundezas que você vai extrair de lá o seu milagre. Sabe, mas Ele é a fonte, Ele é as águas mais profundas. Amém. Amém, Jesus. E sobre essa profundeza, é de lá que eu e você vamos extrair o nosso milagre. Amém. Aleluia, amém? Amém, Jesus. Pedro entendia de pesca, mas mais do que todos aqueles.
Se ele fosse olhar para Jesus, ele ia dizer: quem é esse homem que vem falar onde eu vou jogar as minhas redes? Jesus estava pregando na beira da praia. Aleluia. Jesus pegou o barco dele como um púlpito, como um altar, e sentou sobre ele e foi pregar para aquela multidão, mas porque não tinha como ele pregar no meio da multidão, porque a multidão se apertava. E depois que Jesus terminou de pregar, Jesus olhou para ele e disse: ei, vá para as águas mais profundas e lance as suas redes. Talvez ele estivesse ouvindo toda aquela pregação ali, mesmo lavando as redes, organizando as redes para voltar outro dia. Ele estava ouvindo a pregação, porque ele estava ali naquele lugar. Nós devemos estar atentos, irmãos, para tudo aquilo que o Senhor está falando conosco nesses últimos dias, e já vem falando há muito tempo, sobre o que vai acontecer, sobre o que eu e você devemos fazer, sobre aonde nós devemos lançar as nossas redes, as nossas habilidades. Sabe, amados, nós devemos pegar toda a instrução e agir com fé em cima dela. Amém. Só vai acontecer alguma coisa na minha e na sua vida quando nós considerar toda a palavra que for liberada dele para nós. Amém. Enquanto eu e você, irmãos, não considerar a palavra que for liberada, nada vai acontecer. A nossa vida vai ser a mesma coisa. Os nossos dias vão ser os mesmos. Não vai haver milagre, não vai haver nada do que eu e você desejar, se eu e você não considerar aquilo que ele está falando. E eu sei que você lê a sua Bíblia em casa, que você deve saber o que ele fala na palavra dele. É sobre essa palavra que eu e você devemos andar. Amém. É sobre essa palavra, sobre essa ordenança, sobre esses comandos que eu e você devemos andar. Aleluia. Sabe, irmão, se eu e você quiser ver alguma coisa extraordinária, nós precisamos considerar mais aquilo que ele já tem falado. Aleluia. Tanto através da sua palavra aqui nessa Bíblia, como através dos ministros que tem ministrado aqui, como através de palavras específicas que você tem recebido. Se nós quisermos ver alguma coisa, nós devemos andar em cima daquilo que ele está falando. Senão, nossos dias vão ser os mesmos. Nada vai acontecer. Amém? Aleluia. Sabe, amados? Aleluia. Alguma coisa ainda não se encaixa na nossa vida porque nós estamos fazendo conforme sabemos fazer. Às vezes a gente quer ver alguma mudança daqui, uma mudança dali, uma mudança acolá, mas não está acontecendo porque a gente está querendo fazer da forma que a gente sabe fazer. É verdade. Com a nossa força, com a nossa sabedoria humana. E as coisas dele não funcionam dessa forma. Claro que ele vai pegar aquilo que eu e você sabe fazer, vai nos instruir, vai nos trazer sabedoria divina e vai acontecer. Ele pegou o que Pedro sabia fazer. Pedro sabia pescar. Ele disse: vá para aquele lugar. Ele sabia onde tinha os peixes. Vá para aquele lugar. As águas estão frescas, as águas estão tranquilas. Vá, lance a rede nas profundezas. E de lá vai vir o seu milagre. Aleluia. Irmãos, não é com a nossa habilidade. É com a nossa habilidade, sim. Mas com a instrução dele. Amém. É verdade. Ele vai usar a minha e a sua habilidade naquilo que ele vai nos instruir a fazer. Mas talvez também eu possa ter habilidade nenhuma, ou eu acho que não tenho habilidade nenhuma. Mas ele vai me direcionar a fazer alguma coisa. Ele vai me dar uma palavra. Ele vai dizer: faça isso, vá por aqui, vai acontecer dessa forma. E se eu duvidar, irmãos, nada vai acontecer. Aleluia. Se eu duvidar, se entrar incredulidade no meu coração, nada vai acontecer. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero ler Tiago.
Aleluia. Tiago capítulo 1. Todos nós conhecemos essa palavra. Tiago capítulo 1. Aleluia. Estou achando. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Continuo na versão da mensagem. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive na prática a verdadeira liberdade e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Amém, Jesus. Não é só ser ouvinte. Se Pedro tivesse só ouvido, ele não teria lançado as suas redes e ele também não teria conseguido tantos peixes. Então, amados, não é só ser ouvinte. Ser só ouvinte não vai produzir nada. Eu posso estar aqui todos os cultos. Eu posso estar aqui ouvindo todas as mensagens, todas as pregações. Eu posso estar no YouTube ouvindo todas as ministrações, todos os louvores. Mas ser só ouvinte não vai produzir milagre. Nós precisamos considerar toda a palavra, irmãos. E quando nós consideramos a palavra e colocamos em prática, isso sim vai produzir milagre. Amém, Jesus. Você considerar a palavra e colocar ela em prática, amados, ela vai produzir milagre. Ela vai produzir aquilo que ela foi feita para produzir. Então Tiago já dizia, não se engane, não seja só ouvinte, mas praticante da palavra. Ele estava dizendo, considere a palavra que você está ouvindo e pratique. Toda pessoa que considera alguma coisa, ela faz algo. Aleluia. Eu vou dar um exemplo dos meninos aqui que trabalham, né, para outras pessoas. Se eles saem das suas casas 6 horas, 7 horas da manhã, é porque eles consideram o seu trabalho. É porque eles consideram o seu patrão. Senão eles iam a hora que queria, chegava lá a hora que quisesse, ia o dia que quisesse, não se importava se ia levar uma advertência ou não. Mas eles consideram o seu trabalho. Por isso que saem cedo, cumprem o que tem que cumprir, tem o seu horário de almoço, tem o seu horário de janta e tem o seu horário de sair. E chega no final do mês, tem o seu galardão, que é o seu salário. Sabe o que é isso, amados? É considerar aquilo que o patrão deles designar sobre eles. Da mesma forma, eu e você, nós temos que considerar a palavra, senão nada vai acontecer. Sabe, irmão, Jesus viveu 33 anos aqui. 30 anos da vida dele foi bem comum. Jesus teve uma vida bem normal, igual eu e você. 30 anos da vida dele. Mas em 3 anos da vida dele, ele revolucionou. Ele deixou uma história, ele deixou um legado para mim e para você.
E ele dizia, como o Marquinhos ministrou aqui terça-feira, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Ele estava considerando toda a palavra do pai dele. Ele estava considerando tudo que Deus designou para ele fazer. E sabe mais que ele também deixou uma palavra para mim e para você. E nós devemos considerar essa palavra e fazer tudo aquilo que ele designou para mim e para você fazer. Aleluia. Senão nós estamos desconsiderando. Pense nisso. Jesus viveu 33 anos aqui. E 30 anos foi bem comum para ele. Ele teve uma vida normal, assim, como eu e você tem. Filho de carpinteiro, talvez ajudasse o seu pai. Tinha os seus irmãos ali, a sua mãe, a sua família. Mas quando a mãe dele disse, eles estavam numa festa, e quando a mãe dele disse, o vinho acabou. E ele disse, e o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com você? E ela disse, encha os tambores, os tonéis lá, não sei como que chama. E quando ela mandou encher, ele trabalhou em cima daquilo que ela falou. E que ele disse, agora sirva. E quando começaram a servir, era o quê? Não era mais água. Era vinho. Aí começou o ministério de Jesus. E a partir daí, mas a vida dele nunca mais foi normal. Foi uma vida de poder. Uma vida extraordinária. Por quê? Porque ele considerou, mesmo sem ele querer fazer naquele momento. Mesmo que ele olhasse para aquilo e dissesse, não é a minha hora, não é o meu momento, mas ele considerou a mãe dele, a palavra que saiu da boca da mãe dele. E ele disse, pode servir. E quando começaram a servir, não era mais água. E aí começou toda a história. Todo o trajeto de Jesus. Para você considerar a palavra, é preciso você receber ela com fé no seu coração. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, independente de qualquer série que seja ministrada aqui, fé é o fundamento. Amém. Fé é o fundamento de todas as coisas. Então a gente ministra, vai para lá, vai para cá, mas sempre fala de fé. É verdade. Então não tem como eu e você considerar a palavra se ela não gerar fé no meu coração e no seu coração. É verdade. Lembra quando foi Paulo que disse que Romanos 5:17, 10:17, Romanos 10:17. Aleluia. Vou ler, esqueci agora. Bora lá. Aleluia. Versículo bem conhecido, mas a gente tem hora que esquece, né? Aleluia. Consequentemente, a fé, Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia. Então, amado, fé só gera fé no meu e no seu coração quando eu e você consideramos a palavra. É verdade. Quando eu e você consideramos a palavra de Cristo, ela vai gerar fé no nosso coração. Amém. Aleluia. Meu Deus. E uma vez que fé é gerada no nosso coração, vai gerar também esperança. Amém. 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 Vai gerar esperança de dias, amados, melhores. Vai gerar uma esperança de dias, amados, que eu e você vai reinar. Na verdade, nós já estamos reinando em vida, né? Amém. Lamaçu. Amém. Aleluia. Porque nós sabemos, amados,
resolveu agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém, Jesus. É verdade. Deus é presenteador. Aleluia. Obrigado. Se eu e você considerar a palavra dele, pode ter certeza que você vai receber dele. Amém. É verdade, meu salário. Deus é presenteador, amados. Hebreus 11:6. Amém. Quem crê, quem se aproxima dele, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, Jesus. Deus é presenteador daqueles que creem bastante na sua palavra. Deus é presenteador daqueles que consideram a sua palavra. Daqueles que não duvidam da sua palavra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é presenteador, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Vocês lembram, Marquinhos falou aqui terça-feira sobre o centurião. Né? Ele considerou a palavra de Jesus. E como eu disse aqui, fé é o fundamento de todas as coisas. Mas primeiro ele creu. E sobre aquela palavra o servo dele ia ser curado. Amém, Jesus. Ele considerou o que saiu da boca de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Amém. Para ela obter a sua cura em Jesus, o que foi que ela fez primeiro? Primeiro ela ouviu falar de Jesus. Depois ela foi. Fé, gerou fé em seu coração. E depois ela foi ao encontro de Jesus. É verdade. Aleluia. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 25. Aquela mulher, amados, ela considerou, ela ouviu e considerou a palavra de o que ela tinha ouvido. E o que ela tinha ouvido era que Jesus ia passando naquele lugar. O que ela ouviu era que Jesus estava passando. Então, se ela ouviu que Jesus estava passando e ela decidiu se levantar em fé e dizer, se eu somente tocar, eu serei curada, é porque ela já tinha ouvido outras coisas a respeito dele. Aleluia. Aquela mulher que se encontrou com Jesus no poço, se ela não tivesse considerado aquelas palavras que saíram da boca de Jesus, ela estava no poço até hoje, pegando água, no sol quente. O evangelista. Virou um evangelista, é verdade. Saiu anunciando, dizendo o que Jesus tinha feito. Dizendo o encontro que ela tinha tido com Jesus. Aleluia. Se Moisés, amados, não tivesse considerado a palavra de Deus, quando Deus mandou ele voltar para o Egito e libertar o seu povo, se Moisés tivesse olhado para o passado e dissesse, se eu for para lá eu vou morrer porque eu saí de lá fugido. Se Moisés não tivesse considerado aquela palavra, mas coitado de nós. Coitado daquele povo. Aleluia. Apesar que, no meio do caminho, eles começaram a duvidar. Apesar que eles não entraram no descanso, que era a terra prometida. Por quê? Por causa da dúvida, da incredulidade. Porque não consideraram as mesmas palavras que Moisés considerou. E eles começaram a se perder pelo deserto, foram morrendo, foram ficando pelo deserto, porque não consideravam a palavra. Eles só consideravam na hora que estava tudo bem, na hora que estava tudo certo. Depois dava um apertinho e ele já começava a incredulidade crescer no seu coração. Ele saiu tão rico do Egito, amado, tão rico. Mas a incredulidade foi tão grande depois que pegaram toda a riqueza e transformaram no bezerro. Sabe, amado, esse tipo de fé não agrada a Deus.
E esse tipo de fé não traz recompensa boa. Nós precisamos considerar a palavra. Nós precisamos considerar aquilo que Deus disse. E eu quero finalizar lendo Hebreus, capítulo 3. Que é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 15. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito de falar esse texto. Porque todas as vezes que eu falo ele, todas as vezes que eu medito nele, isso me traz mais confiança na palavra. Aleluia. Hebreus 3,15 fala assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como fizeram na rebelião, que foram os que ouviram e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim que foi, por causa da incredulidade, que não puderam entrar. Meu Deus. Aleluia. Sabe, mas aqueles que não consideram a palavra, infelizmente, não vão entrar. Meu Deus. É verdade. Meu Deus. E aqueles que consideram a palavra vão ser presenteados. Aleluia. É verdade. Deus falava através de Moisés, mas o povo continuava endurecendo o coração. Continuava com seus corações endurecidos. Continuava, eu nem sei o que eles pensavam mais. Porque passaram o mar e não foram engolidos por eles. De noite tinha uma coluna de fogo para se esquentar. De dia tinha o sol. De dia tinha a nuvem para lhe aquecer. É assim, né? Amém. E eles ainda duvidavam. São como os dias de hoje. Nós temos essa palavra. Deus está falando conosco. Jesus já veio. Já disse que está tudo pronto. Agora é com vocês. E muitos ainda estão duvidando. E estão perecendo pelo caminho. E infelizmente não vão poder entrar. Lembra que o Marquinhos falou sobre as 10 virgens? Todos tinham azeite. Mas quem entrou? Quem estava com azeite mais elevado. Reservou mais quantidade. As que não entrou ficou pelo caminho. O azeite não deu para chegar. O azeite não foi o suficiente. Eita. Não entraram. Sabe, amados, quando nós não consideramos a palavra, a incredulidade toma conta. Meu Deus. Amém. Vamos ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Com aquilo que Deus está falando e a gente está teimando. Deus está falando uma coisa e a gente está querendo fazer do nosso jeito. Deus está falando algo, faça assim, e a gente está dizendo, não, só quando eu ver isso acontecer. Ei, não é quando eu ver ou quando eu deixar de ver. Ele já falou, irmãos. Aleluia. Agora tenha certeza de que foi a voz dele. Amém. Porque se não foi a voz dele, aí vai dar mal. É verdade. Sabe, irmão, se Deus está falando e você tem convicção no seu coração que é Deus que está falando, faça aquilo que Ele está falando. Amém. É verdade. Ele quer te presentear nesse meio. Amém.
quente e os peixes não vão subir. Mas ele disse: Senhor, sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Isso. Obrigado. Irmãos, milagre só acontece quando eu e você estamos disponíveis a lançar as nossas habilidades sobre a palavra dele. Amém, Jesus. Sabe, irmãos, quando eu estava orando, Deus falou algo comigo que eu fiquei pensando. E como diz o nosso pastor Saulo, que já está na glória, ele dizia: tem que perturbar. A palavra tem que perturbar. E eu saí do quarto e eu fiquei: Senhor, como assim? E o que ele me disse eu escrevi para mim não esquecer. E ele falou bem assim para mim: olha, se o que você está pregando não está causando. E ele me fez lembrar de Paulo, quando Paulo chegou numa cidade e o povo começou a dizer assim: aquele que está atormentando o mundo já chegou aqui. E ele falou bem assim: se o que você está pregando não está causando, é porque não é Deus, mas é você mesmo. Amém. Precisa causar. E eu fiquei perturbada com isso. E eu: Senhor, como assim, como assim, como assim? E me veio à memória esse relato de Paulo. Quando Paulo chegou na cidade e o povo começou a ficar perturbado com a presença de Paulo. Dizer: aquele que está atormentando o mundo inteiro já chegou aqui para nos atormentar. Aleluia. Então, amado, se aquilo que a gente está falando, está pregando, né? Você, mas eu estou pregando a palavra, mas também tem aquela palavra que o Marquinhos também citou terça-feira. Eu não lhe conheço. A gente está fazendo, e Deus olha para mim, para você e dizer: eu não lhe conheço. Tem que causar impacto em outras pessoas, irmãos. Amém. Tem que causar cura, tem que causar libertação, tem que causar salvação, como o pastor falou aqui domingo. Tem que causar salvação nas pessoas, tem que causar arrependimento. Tem que causar, amados. Porque se não estiver causando, não é Deus que está fazendo, é eu e você. Aleluia. E eu fiquei preocupada com isso. A gente está numa série maravilhosa, considerando a palavra, mas o que a gente está causando? Nós estamos pregando sobre considerar a palavra, nós estamos falando sobre considerar a palavra, nós estamos falando terça e quinta sobre considerar a palavra. Foi quase uma campanha, viu? Passou de 7 dias, vai ser 8 dias. Essa semana foi mais uma. E o que causou, o que vai causar, ainda faltam 2 cultos, amados, e precisa causar alguma coisa. Amém, Jesus. Precisa causar mudança de vida, arrependimento, salvação, libertação, cura, milagres. Aleluia. Porque essa era a vida de Jesus. Milagre, salvação, arrependimento, cura. Ele dizia, as pessoas faziam, acontecia. Nós precisamos considerar aquilo que a gente está falando. Sabe, irmãos, teve uma vez que, eu já vou encerrar para a gente orar um pouco. Teve uma vez que um professor falou, e eu não esqueci disso nunca. Só não me lembro qual foi o professor, mas a frase que ele falou eu não esqueci. Que ele falava assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, que parece que a gente está pregando uma verdade como se fosse uma mentira. Foi, né? E os palhaços estão pregando uma mentira como se fosse uma verdade. Todos riem, todos acreditam, todos pagam caros para assistir seus shows, se divertem, mas é uma mentira. E a gente está pregando uma verdade que não está causando. É como se fosse uma mentira. Tem que causar, amados. As pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer: lá vem aquele. Lá vem aquele que está atormentando por aí. Lá vem aquele que está causando. Tem que causar, amados, alguma coisa.
tem que causar arrependimento, tem que causar salvação, tem que causar libertação, tem que causar cura. Nós estamos cheios de palavras, mas poderosas dentro de nós, dentro de mim e de você. Aleluia. Tem palavras poderosas dentro de mim e de você, mas elas precisam causar alguma coisa. É verdade. Elas precisam causar alguma coisa, senão as pessoas não vão acreditar, irmãos. Infelizmente, não vão acreditar se não vê alguma coisa acontecer. As pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer: só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus na vida dele, só pode ter sido Deus na vida dela. É bom, amados, pregar o que a palavra diz, mas vamos pensar como o Diago falou, para a gente não ser apenas ouvinte. Porque se a gente for só ouvinte, entrar no ouvido e sair pelo outro, eu estou enganando a eu mesmo. Você está enganando a você mesmo. Mas ele disse: precisa ser praticante. E quando eu pratico, é quando eu considero a palavra. Amém. Quando eu pratico, é quando eu estou considerando. Aleluia, é sim. Agora, quando eu não considero, meu irmão, a minha vida vai continuar do mesmo jeito, normal do mesmo jeito, sem acontecer nada. E as pessoas ainda vão, Satanás ainda vai usar pessoas e dizer: mas fulano não disse que é crente? Não é assim que ele faz? Fulano não disse que é crente? Mas não está acontecendo nada na vida dele, na vida dela. Nós precisamos testemunhar Jesus. Amém. E isso só vai acontecer quando nós considerarmos a palavra dele. Amém. É verdade. Vamos pensar nisso, irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar nessas coisas. É tempo da natureza receber a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Isso aqui, Jesus. É tempo, amados. É tempo. Sabe, irmãos, tem pessoas esperando essa pandemia passar para voltar à sua vida normal. Não vai voltar normal. Nós não vamos ter aquela vida normal. Nós temos que se descobrir diante dessa situação. Sabe que diante dessa situação Deus quer pegar o seu povo e fazer, amados, acontecer. Amém. É verdade. Deus quer pegar o seu povo e dar instrução para que eles venham superar essas coisas, para que eles venham se sobressair diante dessas coisas. Deus quer levantar o seu povo como empresário. Deus tem milagres financeiros para nós. Aleluia. E Glória. talvez a gente esteja olhando para essas coisas e dizendo: mas como que eu vou fazer? Aleluia, Jesus. Sobre a palavra que ele já disse. Amém. É sobre ela que eu e você vamos fazer. Aleluia. Não é sobre as nossas habilidades, não é sobre as habilidades das outras pessoas, mas é sobre a palavra que ele já liberou. Amém. Talvez no meio dessa situação ele quer fazer você um empresário. Mas como? A crise. Ei, não tem crise para o povo de Deus. Amém, Jesus. É assim. É verdade. Não tem crise para o povo de Deus. Pelo contrário, nós vamos se manifestar diante dessa situação. É verdade. E isso, amados, só acontece quando a gente considera a palavra. Deus quer que eu e você se descubra diante dessa situação e vença. É verdade. Ele não quer que eu e você fique sentados esperando esse coronavírus passar, para depois você esperar alguma empresa lhe contratar, para depois você ter o seu salário, para depois você ver o que vai fazer. Não é isso. É verdade. É verdade. Não é isso. Mas é sobre a palavra dele. Aleluia. É sobre a palavra dele. Amém? Amém. Vamos orar.